Bom dia, Nicole. Está me ouvindo? Eu vou esperar mais alguém entrar para a aula, a gente iniciar, tá? Espera mais uns minutinhos. Vamos ver se alguém acessa a aula. Pronto, Vitória chegou. Então, agora a gente pode até iniciar. Vamos lá. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Meninas, então vamos relembrar aqui, né? Campo elétrico. Então, a gente vai calcular sempre a intensidade da força dentro de um campo elétrico, lembrando que o campo elétrico ele é produzido por uma carga, tá? Essa carga, ela cria esse campo elétrico. Então, dentro do campo elétrico, a gente tem a força que atua dentro dele, e nós temos também uma força de atuação dentro do próprio campo, que é o que nós calculamos como vetores. Então, a direção do campo elétrico, o vetor do campo elétrico vai ter a mesma direção do vetor da força. O sentido vai depender da carga de prova, tá? Carga de prova é a carga que é representada por esse Qzinho aqui minúsculo, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, só para a gente relembrar, nós temos aqui um campo elétrico, tá? Em um determinado ponto. Carga de prova maior que zero, o vetor do campo elétrico e o vetor da força têm o mesmo sentido. Então, se a carga de prova for positiva, os dois terão o mesmo sentido.
Porém, se a carga de prova for negativa, menor que zero, o vetor da força e o vetor do campo elétrico vai ter sentidos opostos, tá? Então, só para relembrar. Então, aqui a gente já viu esse exemplo. Vamos para o exemplo 2. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a carga de prova, né, a carga Q igual a mais 2 vezes 10 a menos 5 Coulomb, fica submetida a uma força elétrica igual a 4 vezes 10 a menos 2 Newton. Determine o valor desse campo elétrico. Então, quero saber quem? O valor do meu campo elétrico. Então, vou ter campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova. Então, eu vou ter campo elétrico é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pela carga de prova, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, ó, divisão vai dar 4 dividido por 2 é 2, conserva a base na divisão e subtrai os expoentes. Então, menos 5 está aqui embaixo negativo, ele sobe positivo. Vou ter 5 menos 2. 5 menos 2 vai ser 10 elevado a 3 Newton por Coulomb, tá? As linhas de forças, relembrando também, as linhas de força, elas são representação geométrica, tá? Para indicar a presença dos campos elétricos. Então, elas são como tangentes aos vetores, tangencia os vetores, tá? Nunca vão se cruzar, mas representa eles. Então, um campo elétrico uniforme é aquele que o vetor dele é o mesmo em todos os pontos. Então, as linhas de força de um campo elétrico uniforme vão ser retas, paralelas, igualmente espaçadas e sempre no mesmo sentido. Detalhe, isso só acontece em um campo elétrico uniforme, tá bom? Campo elétrico de carga pontual. Campo elétrico de carga pontual é onde o vetor elétrico está em um ponto P que se situa a uma distância D da carga e vai ter uma intensidade dentro do campo elétrico que vai depender do meio aonde essa carga ela se encontra. Para calcularmos esse campo elétrico com carga pontual, nós vamos utilizar essa fórmula. Campo elétrico é igual a constante K vezes o módulo da nossa carga dividido pela distância ao quadrado, que é a lei de Coulomb mesmo. Então, ó, quando o Q for positivo, quando a nossa carga for positiva, o vetor do campo elétrico é de afastamento, tá? Então, ó, com carga positiva, o vetor do campo elétrico é de afastamento. Olha aqui o exemplo. Mas se ela for negativa, então o vetor do campo elétrico é de aproximação da carga, tá? E aí a gente vai para um exemplo. Considerando uma carga Q fixa de menos 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb no vácuo, onde a constante K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Determine, tá, o campo elétrico criado por essa carga no ponto A, localizado a 20 centímetros da carga. Depois, letra B, determine a força elétrica que atua sobre uma carga Q, tá? Carga pontual Q, carga de prova, 4 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, colocada no ponto A. Então, vamos lá. Primeira coisa que é que a gente determine qual é a nossa intensidade, determinar qual é a carga do campo elétrico, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem, ó, campo elétrico vezes a nossa constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a nossa carga pela distância ao quadrado, tá? Então, o que que nós vamos ter? 9 vezes 10 elevado a 9, a carga é 5 vezes 10 elevado a 6, e a distância é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê? A nossa distância aqui, ó, localizada a 20 centímetros da carga, temos que transformar ela para metros, tá? Por isso, 2 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Como a distância é ao quadrado, tudo isso é elevado ao quadrado. Então, o que que nós vamos ter? 9 vezes 5 é 45. 45. Conserva a base e somos expoentes. Eu vou ter
vezes 10 elevado a 3. Dividido por 4, ó, presta atenção. Quando eu tenho uma situação como essa, uma base com 2 expoentes nessa situação, multiplica um pelo outro. Então, vou ter 4 vezes 10 elevado a menos 2. Na divisão, ó, 45 dividido por 4 é 11,25. Conservo a base e vou subtrair os expoentes. Só que o 2 está embaixo negativo, ele sobe positivo. Vai ficar 3 mais 2, então 10 elevado a 5 newton por coulomb, tá? Esse é o campo elétrico. Ou 1,125 vezes 10 elevado a 6 newton por coulomb. Agora, a letra B está pedindo para a gente encontrar a força. A força é a mesma fórmula. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova. Então, 1,125 vezes 10 elevado a 6 é o nosso campo elétrico, vai ser igual a força vezes a carga, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, ó, multiplica-se cruzado, então a gente vai ter força igual 1,125 vezes 10 elevado a 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. 1,125 vezes 4 é 4,5. Na multiplicação de bases iguais, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Porém, a gente tem menos 6 e 6, então fica 0, então a força só é 4,5 newton. Você tem alguma pergunta até aqui? Terceiro A? Dúvidas, perguntas? Vocês tomaram água, tô com a garganta seca, gente. Oi, professora. Oi, Fernanda, chegou agora? Não, eu tinha chegado mais cedo, só que eu não quis atrapalhar a explicação da senhora. Pergunta aí, você tem alguma dúvida? Não, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. Vitória, Nicole, Christian, Beatriz. Então, vamos lá. Campo elétrico gerado por várias cargas elétricas. Agora, vamos aumentar os vetores desse campo elétrico, tá? Quando nós temos um campo elétrico gerado por várias cargas elétricas, nós vamos calcular, ó, campo elétrico resultante é igual o somatório do campo elétrico de cada carga, tá? Dos vetores do campo elétrico de cada carga. Então, nesse exemplo, eu tenho uma carga A e uma carga B, ambas cargas positivas. Cada carga dessa vai gerar um campo elétrico próprio. Cada carga dessa, com seu campo elétrico, vai gerar um campo elétrico resultante, que é o campo elétrico total, tá? Então, ó, o vetor do campo elétrico resultante vai ser igual ao somatório, tá? Do vetor do campo elétrico de cada carga. Por isso, ó, vetor do campo elétrico resultante é igual ao vetor do campo elétrico A mais o vetor do campo elétrico B, tá bom? Nesse caso, a gente faz isso, tá? Quando a gente tem um campo elétrico com várias cargas elétricas. E aí, vamos para um exemplo para a gente praticar. Determina a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente pelas duas cargas elétricas na figura. Então, a gente tem aqui, ó, carga 1, 6, carga 2, vale 2, constante K, 9 vezes 10 elevado a 9. Então, o que a gente tem, ó? Carga 1, 10 centímetros, carga 2, 10 centímetros, tá? Alguma coisa que eu... É isso. O desenho está dizendo que a distância das duas cargas é a mesma, 10 centímetros para cada uma, tá bom? Então, vamos à resolução. Ó. Então, ó, campo elétrico 1. Vamos primeiro achar quanto ele vale, depois nós vamos achar quanto vale o campo elétrico 2, que é da carga 2, para depois a gente fazer a diferença entre eles, certo? Então, ó, como eles são, ó, contrários, elas são contrárias, então nosso vetor resultante, em vez de a gente somar, nós vamos subtrair, tá? Olha lá, ó.
Aqui, ó, no exemplo, você tem uma nesse sentido, outra nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Tá aqui o vetor resultante entre elas é esse espaçamento aqui de verde. Então, ó, o campo elétrico 1 é igual a K vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, nós vamos ter 9 vezes 10 elevado a 9, que é da nossa constante, vezes a carga 1, que é 6, vezes 10 elevado a menos 9, dividido outra coisa, gente, ó. Todas as vezes que a distância estiver em centímetro, transformo para metro. Então, nós vamos ter 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado, tá? Então, ó, 9 vezes 6 é 54. Lembrando, ó, conserva-se a base na multiplicação, somos expoentes, só que aqui a gente tem expoente menos 9 e mais 9. Então, esse expoente aqui vai sumir. E aí, nós vamos ter só 54 dividido por 10 elevado a menos 2, tá? Nesse caso aqui, ó, o nosso expoente está negativo na divisão, a gente conserva a base e somos expoentes, e subtrai os expoentes. Como a gente não tem nenhum expoente aqui com 54, vai ficar 54 vezes 10 elevado a 2 Newton por Coulomb, tá? Esse é o valor do vetor no nosso campo elétrico 1. Campo elétrico 2, vamos fazer a mesma coisa. Constante vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Lembrando que aqui é 10 centímetros, temos que transformar para metro, então vai ficar 10 a menos 1, tá? O quadrado é da fórmula, distância ao quadrado. 9 vezes 2 é 18. A mesma coisa, ó, expoente positivo e expoente negativo. Na multiplicação, como a gente conserva a base e soma, como é um é sinal contrário do outro, então zero. Então, fica sem base. Embaixo, nós temos 10 elevado a menos 2. Na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Como o menos 2 está embaixo, ele vai subir positivo. Então, fica 18 vezes 10 elevado a 2 Newton por Coulomb, tá? Agora, para a gente saber quanto custa o nosso vetor resultante, nós vamos fazer que a carga 1 menos a carga 2. Então, nós vamos fazer 54 vezes 10 elevado a 2 menos 18 vezes 10 elevado a 2. Então, vai dar 36 vezes 10 elevado a 2. Nesse caso, eu só conservo a minha base, tá? Então, a base é a mesma, só conservo. Newton por Coulomb. Terceiro, alguma pergunta? Conseguiram compreender como que a gente chegou nesse resultado? Com isso, a gente conclui esse material de campo elétrico. Aí, a próxima aula, a gente tem que praticar alguns exercícios. Perguntas, dúvidas? Todo mundo tá calado. O que quer dizer? Ninguém tem dúvida, não? A aula hoje foi bem rapidinho, porque era mais terminar esse conteúdo. Pessoal, eu ainda estou fazendo as correções das provas que vocês fizeram, tá? Hoje eu consigo concluir, porque como eu dou aula só agora na parte do matutino, na parte da manhã, eu consigo terminar. Assim que concluir tudo, eu passo para vocês na nossa próxima aula como que ficou a relação das notas, tá? Eu ainda não cheguei na turma de vocês, porque ainda estou fazendo dos primeiros anos. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, precisa colocar os nomes no chat? Né? Eu vou fazer a chamada agora. Outra coisa, queridos, sabe aqueles materiais, esses slides que eu uso, eu posto lá no Classroom? Todos esses exercícios resolvidos, vocês têm que ter no caderno, porque vale nota. Vocês têm até a semana que vem para me enviar. Viu? Para compor a nota de vocês. Então, não esqueçam disso. Façam e me mandam. Vou mandar hoje uma notificação nos grupos pedindo para que vocês façam isso. Coloquem um caderno. É o que mesmo que é para mandar, professor? Sabe os slides que eu posto lá no Classroom, do conteúdo de vocês? Ah, é aqueles resumos lá, é? É, eu tenho que passar tudo para o caderno, porque a gente tem bastante exercício resolvido lá. Passar Tá bom. tudo para o caderno tá valendo nota, para mim fechar a nota de vocês. Vocês têm até semana que vem para me entregar.
tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, coloque em dia, por favor, porque vocês precisam compor essa nota, senão vocês vão ter nota só da prova e do simulado. E lembrando que essa nota do caderno é uma nota, se você tiver nota vermelha, ele vai compor para você ficar com nota azul, tá? É para enviar no privado para a senhora? No Pode WhatsApp? mandar pelo WhatsApp mesmo, não tem problema. O importante é me enviar, tá? Tá bom. Então vamos lá. Fernanda, já vou colocar a presença aqui, porque você já está conversando comigo. Outra coisa, vocês mal andam assistindo aula, gente. Assiste aula, viu? Eu tava doente. Aí eu Tava? melhorei. Ai, Uhum. que Fui para bom. o O hospital. que você tinha? Bronquite. Nossa, Fernanda. Graças a Deus eu tô bem. Ai, que bom. Graças a Deus mesmo, porque você não sai não, viu? De casa. É verdade. Nessa pandemia, essas ondas de Covid, eu tenho acompanhado um pouco umas notícias, a tendência é que vai piorar, viu? Misericórdia. Vai vir outra onda a segunda onda que eles falam, sabe? E diz que o Sei. vírus nessa segunda onda tá pior que a primeira. Então você não saia de casa, fique em casa, igual você tem bronquite, você é do grupo de risco, viu? Usa Mas máscara, cuida. eu Isso tô vale, saindo, não. isso vale para todos vocês, viu, meninos? Por favor, toma cuidado. Nicole, tá aí? Então, tomem bastante cuidado. Eu mesmo soube essa semana, o esposo de uma conhecida minha, ele faleceu. Covid, Nossa. ele ficou viúva. E ele era novo, ele não era idoso, não. O cantor gospel, o Lázaro, morreu também, né, professora? Só ficou Foi, sabendo? soube. Nesse Eu final de fiquei semana, triste. né? Foi, eu fiquei triste. Pois é, pra vocês verem, é triste mesmo. Christian, ô Christian, você é do terceiro B, né? Não? Não. É o Christian do primeiro que tá assistindo a aula. Hum? Christian, qual que é a sua turma? A série? Primeiro B. É você que entra nas minhas aulas toda vez. Você tá assistindo a aula do terceiro, Christian. A aula do primeiro B já foi. Foi a primeira e a segunda aula. Hum. Acordou atrasado, né? Toda vez ele entra na aula de vocês. É incrível. Beatriz? É a Beatriz Ferreira, né? Vitória? Presente. Pronto, foi todo mundo. Meninas, então, tenham uma boa semana. A gente se encontra no decorrer dessa semana com geometria, né? Amanhã vocês têm simulado. Eu não sei se se será só simulado. A Juliana deve passar o recadinho hoje. Se a gente tiver aula, a gente se encontra. Se não, depois de amanhã. Deixa eu ver aqui. Terceiro A. Não, terceiro A agora o nosso encontro só será na sexta. Sexta-feira a gente se encontra, então. Então, meninas, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, viu? Com Deus. Tchau, professora. Tchau, professora. Fique com Deus. Amém. Não deixem de colocar o caderno em ordem, viu? Beleza.